Olá, como vai? Tudo bem? Este ano, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul teve uma solenidade para lá de especial. Afinal de contas, são 20 anos. 20 anos de criação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO. E sobre essa comemoração e sobre essa importância desse braço do Ministério Público, o MP na Web resolveu convidar a Procuradora de Justiça, Ana Lara Camargo de Castro, que está à frente do GAECO, que está na coordenação do GAECO. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Valéria. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme estar aqui conversando contigo e falando aí a respeito do GAECO, que é um grupo tão especial para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, né, doutora? Afinal, 20 anos é um tempo, já tem uma maioridade aí, né? Sim, já é uma longa jornada, né? Uma longa jornada de trabalho, com certeza. Muito a se comemorar, doutora? Sim, eu acho que a gente tem muita coisa a comemorar. Primeiro, assim, a própria evolução do grupo, a maturidade do grupo, né? Uma sucessão de êxitos investigativos que o grupo tem historicamente. Então, são vários aspectos a se comemorar. É claro que nem todo caminho, né, o caminho inteiro de 20 anos é um caminho de flores ou de facilidades, né? A ideia não é comemorar isso. A gente comemora, inclusive, a ideia de que superamos os percalços, as dificuldades, muitas delas no caminho. Mas é um grupo com bastante êxito investigativo, que alçou uma enorme credibilidade no estado de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem muito a celebrar nesse sentido. Doutora, e uma grande coincidência aí, não sei, às vezes tem pessoas que acham que coincidências não existem, mas você está desde o comecinho, desde quando o grupo começou a se formar, né? E agora, 20 anos depois, você ainda consegue aí comemorar esses 20 anos. Como é que é estar lá, no início do GAECO? Era uma ideia ou já se tinha ideia do que seria o GAECO? Eu acho que naquela época, quando o grupo foi criado, não se tinha uma ideia clara da dimensão que ele ia conquistar, né? O grupo foi criado em 2002, com o óbito do colega lá de Minas, o Francisco Lins, por um acordo, né, um acerto de política institucional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Então, na época, o Dr. Sérgio Morelli me convidou para integrar. Eu integrei o grupo entre 2002 e 2005. Então, vi nascer um grupo, Valéria, que eram apenas 2 salas dentro do prédio da Procuradoria, uma parceria naquele início com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Houve um tempo que nós tivemos a Polícia Rodoviária Federal também. Um grupo que tinha um foco em investigações naquela época voltado a crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica, especialmente do setor de combustíveis. E hoje, 20 anos depois, é uma estrutura imensa, né, que trabalha aí várias facetas de crime organizado, seja delitos contra a administração pública, tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, enfim, trabalha uma gama imensa de delitos hoje, numa estrutura muito grande. Atualmente, o grupo tem na sua composição, como parceria, apenas a Polícia Militar, que faz um trabalho fundamental e essencial aqui também para a nossa atividade. Doutora, enquanto você estava falando, eu fico pensando também que uma parceria com a tecnologia, porque hoje o GAECO não consegue mais trabalhar sem essa tecnologia, né, doutora? Não há dúvida, as formas de investigar mudaram grandemente e, com certeza, né, o investimento da própria Procuradoria-Geral, né, Procurador-Geral de Justiça e seu gabinete, a Secretaria-Geral no GAECO, tem muito a ver com o equipamento, tem muito a ver com o uso, o acesso à tecnologia para as investigações. Com certeza isso mudou bastante. A forma de se investigar, a forma de gerir também depois os produtos dessas investigações, então a forma de trabalhar a cadeia de custódia de provas, especialmente a cadeia de custódia de provas digitais, isso é muito diferente, obviamente, do que nós tínhamos há 20 anos. Doutora, nós vamos apresentar um vídeo que nós fizemos na apresentação ali, em comemoração aos 20 anos do GAECO, que a gente já volta a se falar, porque você falou uma coisa bem interessante ali no vídeo, e eu quero voltar a falar com você sobre isso. Um minutinho só, tá? Uma ação conjunta do Ministério Público e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul prendeu hoje suspeitos de facilitar a entrada de cigarros nas fronteiras. A movimentação dos vários policiais do GAECO começou logo no início desta manhã. As buscas aconteceram em diferentes pontos do hospital regional.
Uma investigação revelou como funcionava uma parceria entre duas poderosas quadrilhas em Mato Grosso do Sul. O GAECO está na rua logo pela manhã, viu? Operação Sintonia para cumprimento de 67 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. Agência Penitenciária e o Grupo de Combate ao Crime Organizado, formado por promotores do Ministério Público, fazem hoje uma operação contra a facção criminosa que atua dentro dos presídios brasileiros. Numa reunião do Conselho Nacional do MP, esse assunto foi abordado. Então, vários procuradores gerais que já tinham experiência e tinham GAECos funcionando disseram, olha, está funcionando muito bem, é necessário. E chegamos à conclusão, na época que eu participei dessa reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e que havia a necessidade de todos os estados criarem um organismo desse. E o GAECO foi criado naquele mesmo ano. Em 2002, quando houve essa deliberação, a morte do promotor foi no início do ano, em agosto foi criado o GAECO aqui. E quando nós começamos lá em 2002, o foco era, então, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, focados, num primeiro momento, ao setor de combustíveis. Então, os primeiros trabalhos que nós fizemos foram voltados a esse tipo de criminalidade, até como uma repercussão, como eu falei, da morte do colega Francisco Lins. Foi a primeira vez no Estado em que se começou a mapear as contas do chamado PCC, né, dessa organização criminal do PCC. Nós começamos a descobrir, através das receitas estadual e federal e dos bancos, como e aonde o PCC estava movimentando contas bancárias e como que ele estava começando a formar o patrimônio dele no Estado. Também se não fosse a Gisca, se não fosse a Esther, se não fosse o Marcelo, se não fosse o Ricardo, se não fosse o Luciano, o GAECO também não teria feito isso, porque foi um esforço assim, conjunto nosso, né? No começo havia um foco nos produtos piratas, né? Depois isso foi se modificando e eu me lembro que uma grande diferença foi quando o GAECO foi chamado para fazer parte de uma força-tarefa, a partir do pedido do Dr. Marcos Sotoriva, que era o titular, então, da Promotoria de Tutela de Direitos Difusos da Improbidade Administrativa, e com a anuência do Procurador-Geral da época, o GAECO, então, foi chamado para atuar em conjunto com o Promotor do Patrimônio Público. Foi formado por 6 promotores de justiça, sendo 2 deles do GAECO. Então foi uma experiência muito marcante, digo assim, um divisor de águas, porque modificou totalmente a forma de nós atuarmos, até um enfoque, né, voltado para essa área do patrimônio público. Em 2012, né, foi um momento em que o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que congrega todos os GAECos do país, eles passaram a deliberar por uma primazia de atuação no combate à corrupção, né? Nos crimes contra a administração pública, e aí em 2013 vieram algumas ondas de protesto, a população clamando por esse tipo de atuação, e a partir de então, digamos assim, focamos a atuação do grupo, juntamente com os demais colegas, né? Aí eu cito o Marcos Roberto Dietz, que é da nossa época, a Emi Luiz, que também é da nossa época, o Dr. Luiz Antônio Freitas, que passou por um período lá. E aí eu acho que talvez por conta dessa união nossa, total, de estarmos todos conscientes que estávamos no mesmo barco, nós conseguimos atingir organizações criminosas que estavam no nosso estado enraizadas há muitos anos. A sociedade sul-mato-grossense, ela na verdade espera isso. Eu acho que a sociedade no geral, ela espera isso do Ministério Público, das forças de segurança, e eu acho que de uma certa forma a gente conseguiu dar essa resposta. Isso me deixa muito, muito, muito orgulhosa. Acho que uma coisa que ficou folclórica, que a gente ouve, e que eu ouvi muito nesses anos que não estava no GAECO, e volto a ouvir também quando fui para lá, as pessoas dizendo, olha, o fulano aqui na minha cidade, né, o maior medo dele é um dia, né,
acordar com o GAECO 6 horas da manhã na sua porta. Isso eu ouço muito, assim, na vida social sul-mato-grossense, e sempre me parece peculiar e um exemplo da força da atuação desse grupo. Estou muito honrada de estar na coordenação do GAECO, considero a equipe que hoje integra o GAECO de um talento incrível, de uma capacidade intelectual, de uma serenidade muito, muito impactante para o resultado do trabalho. Que nós democratizemos o banco dos réus para que todos aqueles que descumprirem a legislação, que especialmente nos crimes de corrupção e de crime organizado, a sociedade sul-mato-grossense tenha certeza que podem contar com o Ministério Público, especialmente com o GAECO, com promotores e policiais militares. E lá na frente, oxalá, com a Polícia Civil e demais instituições que trabalham em conjunto com a gente. É o que eu desejo, é o que eu espero e eu tenho certeza que os colegas promotores e policiais militares e todos os policiais que atuarem aqui no GAECO farão o seu melhor e nos darão muito orgulho. Nós voltamos a conversar com a doutora Ana Lara. Doutora, você falou uma coisa interessante, que a Ana Lara de 20 anos atrás não é a mesma Ana Lara de hoje. Quem era essa Ana Lara de 20 anos atrás e quem é essa Ana Lara hoje que está na coordenação do GAECO? Então, a Ana Lara, de 20 anos, tinha poucos anos de carreira. Eu passei por comarcas bastante complexas, então tinha já alguma experiência investigativa, e até esse convite, o doutor Sérgio Morelli vem a partir dessa experiência investigativa. Mas eu sou uma pessoa com uma natureza muito idealista, né, Valéria? Mas eu era muito mais idealista, no sentido até de uma certa ingenuidade que os idealistas carregam, né? Hoje, 20 anos depois, eu tenho muito mais experiência, não só investigativa, mas uma experiência também política, uma experiência de articulação. Enxergo as coisas com o meu idealismo, porque acho que isso a gente nunca perde, mas a maturidade traz uma serenidade, uma tranquilidade, uma segurança para tocar as coisas, que às vezes no início da carreira a gente tem o idealismo, tem o afã e não tem a experiência, a bagagem que eu tenho hoje. Então, acho que o que eu acresço ao grupo, fora alguns aspectos específicos de conhecimento intelectual que são da minha área, da minha formação acadêmica dos últimos anos, acho que o que eu acresço ao grupo é isso, essa experiência, ter trabalhado e atuado em vários setores do Ministério Público, ter atuado na administração superior e em gabinete do Procurador-Geral também muitos anos, ter feito várias formas de atuação muito diversas dentro do Ministério Público e ter essa certeza de aliar uma perspectiva técnica com um certo olhar também de cenário, uma certa análise de cenário, que eu acho que é fundamental para a atividade investigativa. Eu acho que isso que mudou. Doutora, a gente veio falando aí sobre trabalho, maturidade. Qual que é a formação do GAECO hoje? Ele se forma por Ministério Público e Polícia Militar? Sim, a formação do GAECO hoje, nós temos promotores de justiça que tocam as investigações por meio de procedimento investigatório criminal, que é o PIC, né? O Ministério Público investiga por PIC, a Polícia Civil, por exemplo, investiga por inquérito policial, nós investigamos por PIC. Então, as nossas investigações aqui no GAECO se dão por meio de PIC. Nós temos colegas muito experientes, eu falei agora há pouco em experiência, né? Então, nós temos colegas muito inteligentes, com uma habilidade investigativa muito grande e muito experientes, colegas com muito tempo de carreira, então... Oi? É perfil para atuar no GAECO?
Sim, é importante você ter um perfil de maturidade, de habilidade investigativa. Então, hoje, e também de uma condição, Valéria, de saber que isso aqui é um trabalho em grupo, né? De não alçar voos solos, de saber ter um espírito de grupo, de ter um espírito coletivo dominando aqui. As pautas são de discussões em que a gente tem que votar, em que a gente tem que decidir estratégias, quais os tipos penais, como que a acusação vai ser formulada, se vai haver recurso ou não de determinadas temáticas. Isso tudo aqui é feito coletivamente, por meio de uma escuta democrática entre todos os colegas. Então, hoje o GAECO é composto pelo colega Marcos Dietz, o colega Tiago Freire, o colega Gerson Araújo e o colega Antônio Rezende. Nós estamos trabalhando no GAECO Campo Grande dessa forma coletiva, dessa forma democrática de debate. E quando você trabalha nesse modelo coletivo, as pessoas têm que reduzir aí a sua vaidade, né? Tem que saber perder, ora uma ideia, né, uma proposta intelectual vai ganhar, outra hora a sua proposta de interpretação daquele determinado caso não vai ganhar, e o importante é manter a solidez e o trabalho coletivo, porque o coletivo fortalece. Então, isso hoje conta muito para o sucesso do GAECO, né? Essa percepção de um trabalho coletivo. Além dos promotores, né, nós temos aí assessores, temos alguns estagiários específicos e trabalhamos com a Polícia Militar. A Polícia Militar à frente do nosso SOI, que é o Serviço de Operações e Inteligência aqui do nosso GAECO. Ele está sob o comando do coronel Nalcinei Ramos, e aí a equipe toda de policiais militares sob o comando dele e atuando aqui em parceria conosco para o desenvolvimento desse trabalho. Mas a partir do momento que é necessário buscar uma outra instituição, o GAECO faz essa parceria também, né, doutora? Sim, tanto na fase investigativa, há parcerias em algumas investigações com a Polícia Civil, grupos específicos ainda da Polícia Civil, como é o caso do Garras, por exemplo. Na área de operações, a gente sempre conta com BOP, com choque, enfim, DOF, aí vai depender da investigação do caso. Algumas operações são muito grandes e a gente, por exemplo, não tem equipe para cumprir a própria operação, então a gente conta com alguns serviços na hora da operação. Algumas vezes nós contamos durante a investigação, são investigações em conjunto. Trabalhamos com o sistema prisional, o DPEM, enfim, vai depender mesmo do tipo de investigação, do tipo de caso. O GAECO hoje é um grupo muito solidificado no Estado, né, Valéria? Assim, tanto na segurança pública quanto na inteligência do Estado do Mato Grosso do Sul, já está muito consolidado e tem muita credibilidade. Não encontro dificuldade em trabalhar com bons parceiros. A gente trabalha com as corregedorias também, então se há casos que nós estamos investigando, operações que vão resultar em investigar ou prender ou fazer busca e apreensão em policiais civis ou policiais militares, nós trabalhamos com as respectivas corregedorias dessas carreiras. Então, as parcerias são muito frequentes e muito variadas. Doutora, como é que chega a denúncia até o GAECO? De variadas formas, Valéria. Isso é uma pergunta sempre importante, eu acho muito bacana falar. Às vezes chega através da ouvidoria, por exemplo, do Ministério Público. Às vezes chega através de um e-mail direto ao GAECO. Nosso e-mail é gaeco@mpms.mp.br. Às vezes é trazido por um desses parceiros, né? Alguma dessas instituições parceiras que eu citei, ou outras instituições, e às vezes são pessoas que procuram diretamente aqui, com documentos, com informações. É importante a gente dizer, né, o GAECO é um grupo para investigações de alta complexidade, investigações especiais, investigações de crime organizado. Então, muitas das notícias de crime que chegam para nós não são afetas à nossa área de atuação, mas a gente sempre lê e encaminha também para os órgãos devidos dentro do Ministério Público. Quando é uma investigação da nossa área, vamos dizer, uma notícia de crime organizado ou de um delito de alta complexidade, aí nós passamos a análise interna, ou seja, da viabilidade, da linha investigativa, que tipo de material probatório aquela pessoa que trouxe já forneceu, aquela pessoa que trouxe tem credibilidade, né? Ou seja, ela sabe realmente, ela tem acesso àquela informação que ela está nos trazendo. Então, a gente tenta trabalhar sempre com
bastante fiabilidade e credibilidade dessa prova que está sendo produzida desde o primeiro momento. Mas as notícias de crime chegam para nós de todas as formas, de variadas formas. Pessoas que pedem reunião, de todo jeito. Eu imagino que deva chegar algumas denúncias que não são específicas do GAECO, né, doutora? E aí tem toda essa explicação de que vai ser distribuída para o caminho correto, né? Sim, porque às vezes a pessoa tem tanta paixão pelo GAECO que acha que só ele vai resolver, né? E às vezes não é o caminho. Isso que você falou é exatamente isso que a gente sente aqui. O que, de certa forma, Valéria, a gente recebe com muito afeto, né? Com muito carinho. Acontece muito da gente receber cartas, a gente receber correspondência em que a pessoa diz assim, só o GAECO, né? E se não for o GAECO, e a gente recebe, né? Isso vem tudo para coordenação, né? Tudo distribuído. A gente faz a leitura de tudo que vem e aquilo que está dentro da nossa área e que tem uma linha investigativa, porque às vezes também é dentro da nossa área, mas são coisas muito genéricas, né? Então não há uma linha investigativa, às vezes há. Mas a gente dá um encaminhamento. Assim, se não é daqui, a gente vai dar um encaminhamento para o setor competente dentro do Ministério Público. Mas tem muito disso. Acho que isso se dá também por aquela história que o GAECO, 6 horas da manhã, pode bater na sua porta, né? Sim, eu falei isso no dia do evento, né? Porque é um fato muito comum, né, na cidade da gente ouvir, olha, cuidado do GAECO, quase como fosse assim, né, um ser meio mitológico, né? Que nem fala para criança, não é? Bicho-papão, não tem? Cuidado. O saco, né? Exato. Então, o GAECO tem essa mística, né? Tem essa aura que é muito interessante. E a gente vê isso nessas correspondências que a gente recebe das pessoas, né? De, às vezes, falar o GAECO como último recurso, né? Mas a gente trata dessa correspondência toda, isso é importante dizer. Ainda que a gente não dê encaminhamento aqui. Mas isso é importante também porque o GAECO ele criou uma identidade e uma credibilidade com a população sul-mato-grossense, né, doutora? Sim, o órgão foi construindo a partir do resultado das suas investigações, porque quando o Ministério Público ele decide montar esses grupos, justamente vai atingir um perfil de investigados que eram, às vezes, considerados intocáveis ou intocados, né, inatingíveis. Então, os grupos de combate ao crime organizado trabalham com alvos, né, com investigados que antes não tinham sido investigados, não tinham sido processados criminalmente. Então, à medida que essas investigações foram avançando ao longo desses 20 anos, houve êxito em vários desses trabalhos realizados pelo GAECO, a credibilidade, lógico, ela é um resultado ela é uma consequência desse resultado, né? É uma consequência das pessoas acreditarem, olha, eu achei que essa pessoa nunca ia ser investigada, nunca ia ser processada, nunca ia ser condenada, e olha lá. Então, isso também aumenta, né, o peso, né, da nossa responsabilidade, aumenta a nossa obrigação de sempre melhorar, de sempre entregar o melhor possível para a sociedade sul-mato-grossense. Nós falamos ali no vídeo a respeito de temas, assim, falou-se que no início a questão era a respeito dos combustíveis, depois veio o patrimônio público. Hoje o GAECO, ele foca em algum tema, doutora? O GAECO hoje trabalha com investigações, vários delitos contra a administração pública, então, relacionados a, enfim, corrupção e afins. A gente trabalha com muita lavagem de dinheiro, tem muitos processos de lavagem de dinheiro. A gente trabalha com alguns casos de facções, né, de facções criminosas, né, organização criminosa, mas já no sentido de facções. Então, hoje é bem variada a atividade do GAECO em termos de tipos penais que a gente atua, né? O que importa para a gente é, como eu falei, tratar-se de organização criminosa ou, não se tratando de organização criminosa, ser uma investigação de alta complexidade, de alta sofisticação, que precise de uma atuação desse tipo de grupo, com esse tipo de expertise. Doutora, qual é o seu objetivo estando à frente do GAECO, hoje, em 2022? Bom, o objetivo número 1, é claro, é garantir, manter, né, essa estabilidade de êxito que o GAECO já vem conquistando, criar esse ambiente assim,
estável e cordial e técnico e profissional para que eles continuem produzindo grandemente. Eu acho que esse é o objetivo principal. Eu tenho trabalhado para ampliar alguma coisa também em termos de estrutura, em termos de tecnologia, que também é sempre relevante para nós. A cada ano surgem técnicas novas, formas novas, equipamentos novos, então é uma constante estar acompanhando isso. Eu tenho tentado, como procuradora de justiça, mas uma procuradora de justiça que está aqui ativamente, né, junto com eles, como órgão de execução, fazer uma interlocução com os colegas procuradores de justiça, uma interlocução que possa também facilitar o encaminhamento desse trabalho até junto aos tribunais superiores. Então, também tenho contado com o Colégio de Procuradores, com alguns procuradores de justiça que especificamente têm se interessado pelo nosso trabalho e têm se interessado em conhecer o nosso trabalho. Então, isso é algo também que está no meu horizonte. E o mais importante é continuar dando estabilidade para os trabalhos serem realizados. Hoje, por exemplo, a coordenação é responsável pela cadeia de custódia de prova. Então, quando é realizada uma operação por qualquer um dos colegas, no pique de qualquer um dos colegas, que são os investigadores aqui, esse material que é apreendido na operação, ele entrega à coordenação e a gente é responsável por toda a cadeia de custódia daquela prova, seja o vestígio físico, seja o vestígio digital. Então, também tratar esse material todo de forma a que ele chegue ao processo com toda a sua integridade é uma das grandes preocupações da coordenação. Acho que é importante a gente lembrar também que o tempo da justiça é diferente do nosso tempo, né? Então, a gente está sempre cobrando, a justiça é muito lenta, demora muito. As operações são demoradas mesmo, né? Às vezes vai levar anos ali trabalhando aquele material, não é isso, doutor? Sim, às vezes para deflagrar a operação demora, porque a gente tem que atingir um patamar de prova que a gente entenda que a gente pode apresentar da melhor forma, da melhor maneira para o Poder Judiciário, mas depois de deflagrada também a operação, de oferecida a denúncia, né, que é a acusação formal que nós fazemos, né, a peça que contém a acusação formal, também o tempo do julgamento do processo, às vezes, gera bastante ansiedade nas pessoas, na gente mesmo, porque a gente natural, quer ver concluído, né? Então, às vezes as pessoas falam, olha, mas essa não foi uma operação de 2019, de 2020, por que toda hora tem notícia dela? Tem notícia dela porque os processos estão sendo julgados, porque os recursos estão indo para o tribunal, porque os recursos às vezes estão indo para os tribunais superiores, né? Mas isso eu acho que é um foco importante também de maturidade dos GAECos, sabe, Valéria? Assim, hoje ter essa preocupação de tocar os seus processos até o final. Então, nós temos um colega aqui dentro, que é um colega que toca os processos, e isso é muito relevante, né? Não pensar só na fase investigativa, chegou até a operação e agora o serviço está terminado. Então, depois que a gente oferece a denúncia, há um colega, né, que atua na vara, que é o colega promotor natural, mas esse colega, se ele quiser a ajuda do GAECO para tocar esse processo, cuja investigação foi feita pela gente, um processo que nasceu aqui de um trabalho nosso, ele solicita, então, esse pedido vai vir para mim, e aí a gente defere a participação do colega que nós temos aqui, que é o colega que toca os processos junto com os promotores naturais, né, que são aqueles que atuam nas varas onde essa denúncia é distribuída, né? Então, essa preocupação com o todo, né, com a parte investigativa, com a deflagração de uma boa operação, com a preservação desse material probatório e com o caminhar do processo até o trânsito em julgado. É longo e não angustia, né? Às vezes as pessoas que vão estar nos assistindo vão dizer, mas eu fico angustiado. Não pense que a gente não se angustia, a gente se angustia muito. A gente só tenta conduzir da nossa parte da melhor forma possível, da forma mais correta, mais séria, mais célere também para a sociedade. Doutora, só lembrando que o GAECO atende todo o Mato Grosso do Sul, não é só capital e Dourados, né? Tem um braço do GAECO em Dourados também, né? Sim, o GAECO tem um braço em Dourados, que também faz parte da estrutura aqui de Campo Grande, sob a coordenação de Campo Grande. Não tem ali uma atividade exclusiva do membro que está lá só no GAECO, mas o GAECO é um grupo com atribuição estadual. Então, nós investigamos
casos, não só de Campo Grande, não só de Dourados, mas de todo o estado. Várias operações nossas, inclusive recentes, Ponta Porã, nós cumprimos mandados em Corumbá, enfim, no estado todo. A gente tem operações no estado todo, muitas delas nasceram aqui mesmo no GAECO, alguns trabalhos nossos são apoio a colegas no interior. Nós temos colegas que estão lá no curso de uma determinada investigação e ele diz, olha, essa investigação eu vou precisar de apoio do GAECO, e esse apoio é dado de várias formas. Seja um apoio só para a operação, porque o colega não vai ter uma estrutura para a operação, seja um apoio no sentido de tocar na investigação. Olha, essa investigação ela está num porte muito elevado, ela é muito sofisticada e eu não consigo tocar por aqui. Nós vamos fazer essa análise aqui. Se for o caso, o PIC vai ser tocado aqui por Campo Grande. Às vezes não é. Às vezes o colega está tocando lá, mas ele vai precisar de um apoio para a operação, ou seja, para cumprir os mandados de busca, para cumprir os mandados de prisão. Então, a gente também faz apoio. Aliás, a gente faz apoio para o Brasil inteiro, porque é muito comum que GAECs do Brasil todo peçam apoio para levantamentos, para investigações, para operações. Então, a gente dá apoio para o Brasil inteiro. Mas, para o estado de Mato Grosso do Sul, o apoio que a gente dá, às vezes, é realmente tocar toda a investigação por aqui. Então, vai depender do caso, né? Da extensão, da dimensão e da complexidade do caso. Até porque a gente está numa região muito singular, né, doutora? Sem dúvida, né? Uma região com 2 fronteiras, com 5 divisas, né? Então, fluxo imenso de todo tipo. Criminalidade. Não que não falta trabalho. Falta, às vezes, número de pessoas, braço, mas trabalho não falta. Doutora, quero muito agradecer o seu tempo. Eu sei que é corrido aí para você, afinal de contas, você se divide entre Campo Grande e Brasília. Sabemos muito da quantidade de trabalho seu, mas eu quero muito agradecer por ter trocado essa ideia com a gente, apresentado um pouco mais a respeito do GAECO e aí o trabalho do Ministério Público. Imagina, Valéria, eu que agradeço. Parabéns a vocês pelo programa. E nós estamos aqui no GAECO à disposição da sociedade sul-mato-grossense, sempre disposta a servir. Obrigada. Obrigada, doutor. Espero não precisar. Obrigada, doutora. Obrigada. E nós voltamos na semana que vem para falar mais a respeito de Ministério Público e suas ações. Tchau.